Voltou a tramitar na Câmara de Ribeirão Preto o projeto que cria uma organização social para gerenciar a saúde do município. A meta é viabilizar a abertura da UPA Oeste. O antigo posto da Cuiabá estava previsto para ser inaugurado em setembro do ano passado. A Prefeitura de Ribeirão Preto já adiou por 2 vezes a data prevista para a abertura da nova UPA, na zona oeste da cidade. O prédio do posto no Sumarezinho foi entregue no final de 2016 e a demora para entrar em funcionamento gera queixas. Tanto tempo parado é uma vergonha, o povo precisando e isso aí fechado, né? Eles vão ter que reformar para abrir novamente, é um desperdício. E a gente cai correndo de um lado para o outro, não consegue nada, né? A Prefeitura afirma que a inauguração da unidade depende da criação de uma organização social, entidade privada que atuará como parceira do setor público por meio de contrato de gestão. De acordo com o governo, caso o Moes fique responsável por gerenciar a UPA, será possível bancar parte dos custos da unidade com repasses da União. E o gasto com funcionários não entra na conta da folha de pagamento, que já está no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse professor de Direito Financeiro da USP garante que há um conjunto grande de vantagens nessa parceria público-privada. A ideia é, em primeiro lugar, trazer dinheiro privado para serviço público, que pode aumentar a quantidade de serviços públicos prestados, e, em segundo lugar, trazer a experiência do setor privado, que é um setor geralmente mais identificado com boas práticas, para a prestação de serviços públicos. Então, é dinheiro e eficiência. A criação da OS voltou a tramitar na Câmara. No entanto, essa é a terceira vez que o governo tenta implantar a proposta. Nas 2 primeiras, o projeto não foi aprovado por falta de parecer da Comissão de Justiça. Em novembro do ano passado, uma liminar suspendeu a análise pelos vereadores em uma ação do Sindicato dos Servidores, que entende que a criação das organizações abre as portas para terceirizados na saúde. Gláucia Berenice defende a regulamentação, mas cobra diálogo. O executivo, na verdade, ele precisa de demonstrar que é mais vantajoso economicamente contratar a OS. Isso ainda não foi feito de forma clara e efetiva junto à Câmara Municipal, por isso o projeto já não foi aprovado em outras vezes. Eu acho importante esse debate ser feito, é importante salientar que o executivo ele tem formas de controle interno. Tudo isso precisaria ser objeto de uma maior explicação para que a população não ficasse com a impressão, e os vereadores também não, de que se trata de uma política fadada ao fracasso ou, o que é pior, ao ilícito. Não. Há muitas vantagens na política, no entanto, na política de terceirização, de delegação para o setor privado. No entanto, como eu disse, as cautelas precisam ser também igualmente grandes. De acordo com o regimento interno da Câmara, esse tipo de projeto, quando dá entrada na casa, precisa ir a plenário em até 45 dias. Dessa maneira, o prazo máximo para a votação da OS da Saúde é no dia 4 de dezembro. Com isso, a abertura do antigo posto da Cuiabá deve se arrastar por mais alguns meses. Nós precisamos de achar saídas viáveis e eu acho que é possível, sim, salvaguardando que a execução do contrato já feito um acompanhamento, um controle bem efetivo, tanto do Executivo como também da Câmara Municipal. De que forma? Não pode faltar médicos, e não só médicos. Não pode faltar os demais funcionários que farão parte do escopo do contrato. Os insumos, medicamentos não podem ser comprados acima do que o poder público já compra. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Agora ela está ao vivo e tem mais informações, Ximene. Bom, enquanto o projeto é discutido e atacado, nós temos a importante UPA do Sumarezinho, pronta, mesmo pronta, parada. Boa tarde, doutor José Sebastião. O momento é de trabalhar em colaboração e reforçar o diálogo entre os poderes, Prefeitura e Câmara.
Não, sem dúvida, essa unidade de pronto atendimento Sumarezinho só vai ser aberta por meio desse recurso, porque o município tem realmente os limites prudenciais e as organizações sociais de saúde têm sido uma alternativa. Por quê? Porque ao longo dos anos os governos não instrumentalizaram os órgãos de administração direta e mesmo indireta, como as autarquias, para dar o que a gente chama de agilidade administrativa. Então é muito difícil hoje administrar serviços de saúde apenas com administração direta e por meio de autarquias. O exemplo que a gente tem é o próprio HC. O HC, se não fosse a FAEPA, que é uma organização social de saúde, ele estaria numa situação muito mais crítica, né? Então, nos últimos 30 anos, o HC só pôde avançar e se modernizar por conta dessa ferramenta administrativa. E essas organizações representam uma alternativa bastante viável para os serviços públicos, mas também uma economia ao mesmo tempo. Sim, porque nós podemos fazer planos de trabalho com protocolos mais efetivos, o que é mais difícil fazer nos organismos da administração direta. Então, o que a Câmara tem que fazer é olhar muito bem qual que é o plano de trabalho e fiscalizar, que o trabalho do governo não termina aí, ele não é uma terceirização. Ele vai contratar, vai organizar uma OS que vai prestar um serviço e isso é passível de auditorias frequentes. E se tiver alguma dúvida na oferta, na prestação do serviço, tanto a Câmara quanto o Poder Executivo pode usar o Judiciário, o Ministério Público, para dirimir as dúvidas. Então, o importante é o seguinte, isso não é uma terceirização. Você está dizendo para alguém prestar o serviço, mas o Estado, no caso o município, tem que acompanhar muito de perto a prestação e a qualidade da prestação desse serviço. Por isso que a Prefeitura deve se atentar às organizações sociais de outros municípios, exemplos bons. Sim, nós temos exemplos muito bons e tem exemplos ruins também. Como nós temos exemplos bons da administração direta e indireta por meio de autarquias. Tudo que eu sempre digo, depende dos homens que estão trabalhando com esses instrumentos. E por isso que, claro, tanto o governo, legislativo, o próprio judiciário, o Ministério Público precisa acompanhar isso. E a própria sociedade precisa acompanhar o que esses organismos que estão prestando os serviços de saúde estão fazendo. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E eu volto com você, Paulo Pucci. Obrigado, Ximene.